Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui ao canal da Sociedade Chesterton Brasil. Na esteira de um outro vídeo que eu gravei, né, que é sobre o país de Chesterton, uma Chestertonlândia, uma coisa assim, uma Chesterland, uma coisa desse tipo, eu gostaria de falar um pouco sobre a receita Chesterton, vamos dizer isso, né? Então vamos tratar um pouco, ali eu tentava tratar, né, do que para mim há muito tempo parece ser meio que o artigo fundamental, né, desse país de Chesterton, que é a questão de não se levar tanto a sério, mas levar a sério as coisas sérias, certo? Eu acho uma coisa interessante, isso tem algo de muito próprio dessa infância espiritual da qual falava Nosso Senhor no Evangelho, da qual a grande doutora é Santa Teresinha de Lisieux e assim por diante, né? Mas, bom, progredindo, né, agora para um tópico diferente desse, tem uma receita de bolo para fazer um Chesterton? Essa aqui é a grande pergunta. Chesterton, no seu livro acerca, né, de Charles Dickens, ao falar de um dos grandes homens do seu tempo, se não o maior homem, pelo menos o maior homem de letras do seu tempo, da era vitoriana, que é Charles Dickens, do seu tempo já não. E se eu fosse alocar Chesterton, eu o alocaria, né, especialmente naquilo que nós chamaríamos, né, de período eduardiano, ali que ele aparece sobretudo, com essa sociedade eduardiana que ele vai, né, dialogar e se confrontar. Né? Para quem não sabe, o período eduardiano é esse período que é essencialmente a primeira década, né, do século XX, mais ou menos entre 1900 e 1914, eu colocaria, né? Para mim é isso. É o final do reinado da Rainha Vitória e o início da Primeira Guerra Mundial, tá? Então, ainda que, né, a gente sabe, a Primeira Guerra Mundial ela não se desenrola no reinado de Eduardo VII, já de George V, seu filho, né, neto da Rainha Vitória. Então, mas de toda forma, claro, dá para dizer que Chesterton sim é um homem vitoriano. Chesterton nasce em 1874, ele vai ter ao final da era vitoriana praticamente 28 anos, acho que é isso. Pegamos ali 84, 74, 26 mais 2, acho que é por aí. Acho que a era vitoriana termina em 1902. Então ele é um homem vitoriano, um jovem adulto vitoriano, né? Não deixa de ser mesmo. Pega o último quartel aí dessa era, certo? O último momento dele, né, da era vitoriana. Até um momento substancioso, se a gente vai parar para pensar, a era vitoriana que começa em 1837, vai até mais ou menos ali 1900 e alguma coisa, 1901, 1902 no máximo. Agora não me recordo mesmo, né? A gente pode somar tudo, dá uns 65 anos. Chesterton viveu, né, nos últimos, né, 30 anos dessa era vitoriana, então dá para dizer que ele pegou metade da era vitoriana aí. Tá bem, vamos pensar em Chesterton como um vitoriano. Ele começa a escrever, ele começa a aparecer para a sociedade britânica de fato, né, dentro do período eduardiano. É isso que eu queria alocar com vocês. E Chesterton, tá, como um homem vitoriano, fala do grande homem do seu tempo. Ele que né, eu sempre gosto de retomar essa ideia que a gente expôs no Filho Único, né, que a gente teve do podcast da Sociedade Chesterton Brasil, mas que eu ali trazia junto com os rapazes, o Elton ali e o Volcan, trazíamos a ideia de Chesterton como um escritor, sobre tudo isso. Um mestre do uso da língua inglesa, tá? Sobretudo, não. Chesterton sobretudo, talvez... não, eu vou deixar esse sobretudo para lá, deixar o sobretudo ali no capítulo, né? Mas ele é com certeza um escritor, um dos maiores, se não o maior. Né? Quando ele morre, como eu já falei para vocês inúmeras vezes, Tate White vai anunciar a sua morte, mais ou menos como a gente anuncia entre nós católicos a morte do Papa, né? Ou então como os britânicos afirmavam a morte do rei, né? Morreu o rei fulano, agora o rei é Beltrano. Até morreu Chesterton, agora o maior escritor vivo de língua inglesa é o Woodhouse, né? Coisa do tipo. Então o Chesterton, como ele é esse grande escritor, tá? Ele fala do grande escritor do seu tempo, né? Que é o Charles Dickens. Então meio que na esteira, é quase como que talvez a gente possa dizer isso, né? Falar das repúblicas das letras, esse lugar onde se movem as pessoas, né, que têm as suas ideias lastreadas, né, num grande conhecimento da cultura escrita, né, e expressam ela também de maneira escrita, de maneira muito hábil, tá? Então,
o Chesterton, que diante de Dickens foi um príncipe, né, dessas letras inglesas, agora ele que talvez sentasse no trono falava, né, desse antecessor dele. Ainda que, é claro, Dickens e Chesterton não estão no mesmo espectro de virtuosismo da escrita, não porque um dominasse mais a língua inglesa do que o outro, mas um, né, tinha evidentemente um pensamento filosófico muito mais maduro que o outro, na minha nada humilde opinião, certo? Que é o caso de Chesterton em relação a Dickens. Chesterton como um homem de ideias, né, de compreensão da realidade enquanto realidade conceitual, enquanto, né, conceitualidade, né, enquanto conceito, filosofia e conceito. Né, é uma coisa que supera Dickens, na minha opinião, tá? Agora, é claro, Dickens supera de longe Chesterton quando o assunto é, né, a poética, né, poética e drama existencial, né? Então, ou seja, o que Dickens expressa com a sua obra literária é algo que dá nome de maneira muito mais poderosa, eu poderia dizer, certo? Do que Chesterton através da sua literatura. A literatura de Chesterton, ele nos dá uma expressão, né, poética daquilo que em grande parte Chesterton já nos expressa da sua visão de mundo através, né, dos seus textos de proposição de ideias, né? A gente falava aqui, volta e meia falamos, né, sempre dos clássicos de Chesterton, que é texto de proposição de ideias. É Hereges, é Ortodoxia, é o Homem Eterno, tremendas trivialidades, que mais que a gente tem? Aqui a gente tem o Essencial de Chesterton, que trata só desses textos praticamente, só esses textos de proposição de ideias, né, e assim por diante. Tá? Então nós temos o Poços Charcos, também que nós publicamos aqui, que está muito relacionado às ideias apologéticas de Chesterton. Tá? Mas aí a gente pode tentar então, como é que produz o Chesterton? Né? Porque Chesterton, quando vai se interrogar sobre Dickens, fala que Dickens, né, era um grande homem, e porque não tínhamos mais grandes homens, né? Então ele fala, em grande parte ele tributa a uma certa ideia da Revolução Francesa, ou então mesmo, né, do republicanismo ao estilo americano, essa coisa de instigar os homens a acreditar que querendo, né, com vontade, né, aquela coisa até que um pouco, a frase, outro dia desse passava por mim a frase do Senna, outro dia eu fui a Aparecida, né, no começo do mês agora que passou, e aí lá vocês têm a Sala das Promessas, né? E um dos locais ali, o pessoal vai deixando suas coisas, cantores deixam alguma coisa sua, esportistas deixam coisas suas, camisetas, bolas, sei lá o quê. O Ayrton Senna deixou um capacete lá. E aí tem uma frase dele lá que se você lutar, continue lutando, continue acreditando, trabalhando duro, não desistindo, tendo fé em Deus, uma hora vai dar certo, de algum jeito vai dar certo. E o Chesterton atribui que uma ideia mais ou menos parecida se coloca diante do homem que vem, né, posterior a essas revoluções republicanas. De que se você trabalhar duro, se você acreditar, se você seguir avante, os seus sonhos vão se realizar. Vai acontecer o que você espera que aconteça, o que você sonha, e assim por diante. E que, claro, de alguma forma isso não aconteceu para a maioria das pessoas. Talvez porque a maioria das pessoas não tem esse nível de resiliência todo, né, essa força de vontade toda. Porém, né, aconteceu para vários. Quando você tem vários tentando se colocar nesse desafio de se tornarem esse grande homem, então você tem, né, pelo menos massa crítica o suficiente para que dentre esses tantos saiam alguns que de fato o sejam. Né? O próprio Chesterton falando disso, né, não deixa de alguma forma de nos dar um vislumbre sobre, né, ele mesmo, certo? Apesar que para mim Chesterton era um homem muito desinteressado desse tipo de coisa, dessa ideia de se tornar o grande homem do ponto de vista que alguns de nós pensaríamos de maneira imediata, mas não do jeito que ele pensava. Chesterton tinha a ambição sim de se tornar um grande homem, eu diria isso sim, né? E é mais ou menos do mesmo jeito, né, que Dickens pensava se tornar um grande homem. No fundo, quando a gente fala das pessoas grandes, verdadeiramente grandes, não de populistas e oportunistas que acabam, né, dando um jeito de surfar em alguma onda, né, que se apresenta, né, em algum momento da história, os caras realmente grandes,
Esses caras têm uma noção da excelência, né, que é diferente. O que eles querem conquistar vai além daquilo que é o meramente necessário para se tornar alguém rico, poderoso, famoso na sua sociedade. Existe um além que ninguém pede para eles, a não ser eles mesmos. De alguma forma eles sentem, né, como que uma voz que não é deles, gritando dentro deles para ir para além, né? Como vai dizer, né, Fernando Pessoa, né? Esse desejo de além que me consome, esse querer grandeza, são o seu nome dentro em mim a vibrar, né? E esse nome, na verdade, é nome divino, né? Então, de alguma forma, esses homens se deixam levar por uma ânsia de glória que tem o seu fundamento, né, em grande parte naquilo que o homem crer ser Deus. Tá? Bom, e por que eu digo isso de Chesterton? Chesterton tem uma frase que é uma frase que me chamou muita atenção. Chesterton era um homem, né, desde muito, muito cedo, com uma saúde que não era das melhores, né, especialmente depois ganhando muito peso, foi considerado, né, que não capaz, né, com uma condição desfavorável, não era uma condição boa para ele poder lutar no exército. Né? Então, aquela condição das guerras acontecendo e ele não estando na guerra, né, Chesterton vive no período da Primeira Guerra Mundial, só para vocês entenderem. Né? Chesterton morre em 36, então ainda não havia eclodido o desastre da Segunda Guerra Mundial, mas ainda já tinha havido a Primeira. Parece que uma vez uma senhora disse assim, como é que um homem, né, como ele ainda não estava na guerra lutando, né? E aí ele respondeu com muito bom humor, é isso que eu falo, cara. Chesterton não se levava a sério. Qualquer um, né, sei lá, ia ficar deprimido, ia ficar, sei lá, ou ia responder de uma maneira bruta. Chesterton respondeu para a senhora com muito bom humor, dizendo assim, minha senhora, que a senhora está me vendo de costas, de frente, eu já estou lá, do outro lado do canal. Então Chesterton respondia essas coisas assim. Mas ele enxergava que de fato que ele poderia oferecer ao seu país não era nem dinheiro, ele não poderia oferecer o seu serviço, a sua vida, porque um homem como ele talvez mais atrapalhasse que ajudasse no teatro de guerra, mas o que ele ofereceria pela pátria é a verdade. Né? Ele ofereceria a verdade pelo seu país. Ele ia prestar um serviço denodado à verdade para que os seus compatriotas pudessem ter uma voz, né, que os lembrasse disso. Que os lembrasse mais do que lembrasse da verdade, porque daí vai parecer mesmo pretencioso. Ah, eu sou o arauto da verdade. Não, mas se tivesse uma voz que falasse dessa busca denodada e constante da verdade. Ortodoxia, quando vocês leem ortodoxia, vocês precisam ter isso na cabeça. Vocês estão vendo o testemunho de um homem que coteja as suas ideias em busca da verdade. Ortodoxia significa isso, a boa lei, né? Aquilo que é o verdadeiro, mediante a razão humana, que observa, que medita e que tudo mais, certo? Então, isso é o grande serviço. E Chesterton, de fato, nisso acabou... Isso é importante, porque, em grande parte, né, o que eu poderia dizer da receita para fazer um Chesterton, ou para fazer um grande homem, talvez seja o grande ponto. A primeira coisa é ser alguém que se defronta com a verdade sem medo. E depois, conseguindo vislumbrar, né, suficientemente a verdade acerca de quem se é, ser absolutamente fiel àquilo que se vê. E no momento que eu estou naquilo que os ingleses chamariam de estar no meu elemento, né, no momento que eu estou no meu elemento, e eu dou tudo de mim para que chegue ao máximo cumprimento aquilo que eu vejo que é a minha, é quase impossível que eu não me torne uma pessoa grande entre os meus. Porque essa opção, esse desejo, essa decisão, né, que não se permite vencer, isso não é comum. E a fatalidade das coisas, o fatal é que independente dos limites, você que está me vendo aí, talvez, com certeza, tem muitos limites, como assim eu também tenho. Né? Mas dá para acreditar sim com algum nível, né, de precedentes históricos que apesar de todos os defeitos, né, e limites, mesmo físicos, de saúde e tudo mais, alguém que entendeu qual é a sua, o que tem para contribuir, todos têm algo para contribuir, né, em algum grau. Claro que a gente sabe que tem pessoas que nasceram infelizmente com condições, né, muito incapacitantes, né, verdadeiramente muito debilitantes, e, né, a contribuição delas acaba se tornando um pouco misteriosa para nós, apesar de quem já recebeu, né, uma pessoa gravemente deficiente, né,
ou decidiu levar à frente, por exemplo, uma gestação de um bebezinho anencefalo, coisa do tipo, os testemunhos, né, de o quanto a presença e a vida dessa pessoa, né, na vida desse casal, dessa família, dessa comunidade, o quanto isso trouxe à tona o melhor de cada um. Né? Então, por aí a gente já começa a entender um pouco da contribuição que uma existência humana pode ter. Mas, habitualmente, nós podemos fazer mais do que somente existir em meio à nossa comunidade. Quando eu entendo isso, parece que é o que Chesterton fez, né, e dou tudo por isso, fatalmente, e foi isso, a vida inteira dele dedicada a isso, de sustentar um periódico, né, justamente para veicular essas ideias, e um homem que foi reconhecido na sua comunidade por isso. E foi um homem que, de fato, tinha essa preocupação, que as pessoas sentiam isso. Né? Quando Chesterton morre, um dos seus amigos é abordado na rua por um barbeiro que claramente estava saindo em meio ao seu trabalho e foi alcançar esse homem que sabia, esse barbeiro sabia que era amigo de Chesterton. E ele foi lá dar as condolências para ele usando essas palavras. Olha, eu nunca li uma palavra do que Chesterton escreveu, mas eu o ouvia na rádio, era o começo da BBC, né? E para mim era como se ele estivesse do meu lado. Esse tipo de identificação das pessoas já acontece com alguém, e a gente pode passar isso de Chesterton porque conhecemos a honestidade do homem, alguém que está ali querendo, sobretudo, mostrando que aquilo que ele está falando é um serviço. Que ele está preocupado em ajudar o cara que o escuta. Ele não está tão preocupado em defender o seu ponto de vista ou defender o seu clube. Né? Então acho que a gente fica nisso. Eu acho que a grande receita para fazer um Chesterton, né? E assim, sobretudo, é para começo de conversa eu não ter medo da verdade. Né? E depois disso, né, com a minha voz, né, com o meu jeito, com a minha síntese, isso eu vou falar agora num próximo vídeo nosso, certo? Eu encontrar, né, o que é aquilo que só eu posso fazer, né, pelas pessoas. Porque, para começo de conversa, né, Chesterton já respondi, qual o problema do mundo? Eu. Então eu tenho que descobrir como é que eu, como problema no mundo, certo? Ou melhor ainda, como drama no mundo, existe um papel no teatro do mundo que só eu posso, né, desincumbir. Como é que eu consigo, então, né, trazer de alguma forma a cura, né, enquanto eu combato o veneno que está em mim. Eu vou ficando por aqui, né, não deixe de curtir esse vídeo, compartilhar com quem você sabe que gosta. E claro, também, né, não deixe de se inscrever no canal se não é inscrito, clicar no sininho para ser notificado, entrar na nossa livraria para descobrir qual livro de Chesterton vai ser o seu primeiro ou o seu próximo. Vou ficando por aqui, até a próxima. Tchau, tchau.